Boa tarde, aqui é o professor Leonardo. Hoje eu vou gravar mais uma videoaula, continuando o projeto de extensão da UEG, Universidade Estadual de Goiás, que é gravar videoaulas e elaborar materiais didáticos sobre conteúdos matemáticos do ensino médio e fundamental. Então, a nossa videoaula de hoje vai ser sobre a origem do conceito de fração. Então, nas videoaulas passadas, eu trabalhei a origem e as propriedades dos números naturais e dos números inteiros. Agora, hoje, nessa videoaula, a gente vai ver como é que o conceito de fração se originou. Então, vamos lá para o vídeo. Construção da ideia de fração. Então, medir e contar são operações que a vida diária nos exige com frequência. Então, o problema da contagem foi resolvido pelo homem com os números naturais. Porém, com o tempo, perguntas do tipo quantas vezes uma grandeza cabe em outra tornaram os números naturais insuficientes para responder a essa questão. Desse modo, os números fracionários vieram como resposta. O conceito de frações traz a ideia de grandezas e medidas. Então, todo o conceito ele está relacionado a outros conceitos. E com fração não é diferente. Então, quando a gente estuda fração, implicitamente ele traz outras ideias, como a ideia de grandeza e medidas. Então, a origem da fração está atrelada à ideia de grandezas e medidas. Então, vamos ver o que é uma grandeza. Uma grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Exemplos de grandezas: comprimento, massa, tempo, temperatura, peso. Tudo isso são grandezas. Tudo que você consegue mensurar, medir. E essa medida você representa ela por um número, certo? Agora, o que seria medir? Medir é a comparação de duas grandezas de mesma espécie. Por exemplo, quando eu quero medir um comprimento, eu tenho que comparar esse comprimento que eu quero medir com outro comprimento. Só que esse outro comprimento que eu quero comparar, eu tomo ele como uma unidade de medida padrão. É o que a gente vai ver mais embaixo. Então, para medir, são necessários a escolha da unidade, que a gente fala unidade de medida padrão, comparação dessa unidade de medida com o objeto que eu quero fazer a medição e a expressão dessa comparação por um número. Então, quando eu vou fazer uma medição, quando eu vou medir um comprimento, eu tenho que comparar a medição desse comprimento com outro comprimento que é tomado como unidade de medida padrão. E a comparação desses dois comprimentos vai me dar um número, ok? Para fazer medições, é necessário utilizar um padrão, ou seja, uma unidade padrão, que é uma unidade que seja aceita e adotada por toda a sociedade. Imagine, por exemplo, se para medir um terreno, cada pessoa utilizasse o comprimento da palma de sua mão como unidade. Ou seja, então, cada pessoa que fosse medir o terreno, ela teria uma medida diferente. Ela teria um resultado da medição diferente da outra. Porque a palma da mão não é uma unidade medida padronizada. Por isso que a gente tem que usar uma unidade medida que seja aceita por toda a sociedade. Continuando, a gente vai ver como é que os antigos do Egito mediam, certo? Utilizando o que a gente chama de corda. Então, antigamente, quando o rio Nilo, as sociedades antigas, elas se agrupavam perto dos rios por causa do desenvolvimento da agricultura, e no Egito eles se agruparam perto do rio Nilo. Então existe uma época do ano que o rio Nilo enchia, certo? E depois ele esvaziava, deixando as terras boas para fazer o plantio.
Só que os egípcios tinham uns chamados agrimensores que tinham que calcular a medida da terra dos donos antes da cheia. E aí eles utilizavam a seguinte unidade de medida. Eles usavam o que a gente chama de corda ou nó. Então, cada pedacinho aqui é uma unidade de medida que eu chamo de U. Então, por exemplo, aqui eu vou medir esse pedaço aqui. Então, medindo esse pedaço, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cordas ou 5 nós. Então, esses nós aqui eu vou ter 5 unidades medidas, que no caso eram 5 nós, certo? Então, vamos lá. Eu quero medir o comprimento RS. Só que para mim medir o comprimento RS, eu tenho que comparar essa medida com uma outra unidade de medida que eu vou tomar como unidade padrão. Então, por exemplo, o comprimento AB, eu vou chamar de U. E aí eu vou ver quantas medidas AB cabe no segmento RS. Nesse exemplo aqui, vai caber 3 unidades medidas. Então, o segmento RS, comparando com o segmento AB, vai me dar 3 unidades de medida sobre a unidade de medida padrão. Então, o segmento RS vai ser igual a 3 unidades de medida. No caso, a unidade de medida é o segmento AB. Só que aí eu tenho o seguinte problema. Nem toda unidade de medida vai caber o número exato de vezes dentro de uma outra grandeza. Então, por exemplo, podem existir comprimentos aqui que não vai caber o número exato de comprimentos AB. Aí eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer essa medição. Então, vamos ver o exemplo abaixo. No surgimento das frações, eu tenho essas figuras tiradas do livro do Caraça, que é o seguinte. Eu vou tomar o segmento CD como unidade de medida. E eu quero medir o segmento AB. Então, nesse caso aqui, o segmento CD como unidade de medida vai caber 4 vezes no segmento AB. Então, quando eu meço o segmento AB comparado com o segmento CD, eu sei que a medida do segmento AB comparado com a unidade de medida CD vai ser 4. Então, AB é igual a 4 unidades de medidas, no caso, tomando a unidade de medidas igual ao segmento CD. Na figura 2, a gente vai ter um problema. Quantas vezes o segmento CD cabe em AB? Só que na figura 2, o CD é a unidade de medida. Então, aqui vai caber uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. E vai sobrar um pedaço que não vai corresponder à unidade de medida CD. Então, aqui eu vou ter, nesse caso aqui, eu vou ter 3. Então, esse segmento AB aqui, ele vai ter 3 unidades medidas CD, mais um pedacinho. Eu quero saber qual que é a medida desse pedacinho. Ou seja, então os números naturais, eles não vão resolver esse problema de calcular esse pedacinho. Então, os números naturais só vai me ajudar quando eu tiver uma grandeza tomada como unidade de medidas que cabe um número exato de vezes em outra grandeza, certo? Por isso a necessidade do surgimento de outro número, que no caso é a fração. Então, como é que os gregos antigos resolviam esse problema? Então, para mim comparar o segmento AB usando o CD como unidade de medida, e se essa unidade de medida não coubesse o número exato de vezes, então eu faria o seguinte procedimento. Eu tentaria dividir o segmento AB e o segmento CD em uma unidade de medida comum. Aí como é que seria isso? Eu teria que
eu teria que dividir o segmento CD numa unidade que eu chamo de U. De modo que eu poderia também dividir o segmento AB também na mesma unidade que eu chamo de U. Então, se eu conseguisse dividir o segmento CD, né, em unidades U que coubesse N unidades, e se eu conseguisse dividir o segmento AB que coubesse a mesma quantidade de unidade de medida, aí eu podia fazer a comparação entre o segmento AB e o segmento CD. Só que essa comparação não seria um número natural, não seria um número inteiro. Então, nesse exemplo aqui, no segmento CD, cabe um número N vezes a unidade de medida que eu chamo de U. No segmento AB, vai caber M unidade de medida U. Então, eu teria aqui a seguinte razão entre o segmento AB e o segmento CD. Então, no segmento AB, eu teria M, que é o número, que é o número natural, vezes a unidade de medida, dividido pelo segmento CD, que é dado pelo número N, vezes o número da mesma unidade de medidas U. E aí, quando eu simplifico, eu vou obter que a razão entre AB sobre CD é igual a M sobre N. Se esses dois números se o M não é divisível por M, então se o número M não for divisível por N, então eu vou ter um número que não vai ser um número natural. Então a gente chama esse número de número fracionário ou fração. Certo? Então, daí a importância de você entender como é que surgiu as frações. Então, as frações ela está relacionada com outros conceitos, grandezas e medidas. Ok? Continuando aqui, né, a fração surgiu a partir dessas comparações entre grandezas, de modo que uma grandeza não cabia o número exato de vezes em outra grandeza. E aí surgiu a ideia de fração. Hoje, o uso de frações ele é frequente em nosso dia a dia. Então, quando estamos fazendo receitas, quando vamos dividir a conta do restaurante com um grupo de amigos, quando observamos o tanque de gasolina de um veículo, entre outros exemplos que a gente precisa dividir um todo em partes iguais e contar quantas partes eu quero do todo. Essa é a ideia que a gente usa de frações. Então, só para a gente encerrar essa videoaula, vamos ver esse exemplo aqui. No carro, ele possui em seu painel um marcador de combustível. Nesse marcador, os traços em branco registram a quantidade de combustível que resta no tanque. Então, a letra V significa vazio. Então, eu fiz um desenho aqui. Então, aqui está a letra V. Então, a letra V, e aí eu tenho um ponteiro aqui. Se o ponteiro estiver próximo de V, quer dizer que os tanques estão próximo do vazio, ou seja, está acabando a gasolina. Se o ponteiro estiver próximo da letra C, então quer dizer, né, que o tanque está cheio. Observe que no marcador temos dois números na forma de fração. Nós temos, no caso, 3 números. Você tem um meio, que significa meio tanque, ou seja, um meio significa o seguinte, quer dizer que eu vou dividir o tanque em duas partes e eu vou pegar uma dessas partes. Então, como eu divido o tanque em duas e eu pego uma, eu estou pegando a metade do tanque, certo? E aqui também eu tenho 1/4 do tanque, ou seja, eu divido o tanque em 4 partes e eu pego uma parte, que no caso é 1/4, e depois eu pego 3 partes de 4. Aí eu tenho o que eu chamo de 3/4. Então, eles são os valores referenciais para me medir a quantidade de gasolina que eu tenho no carro. Aí suponha que em um tanque caiba 60 litros. Ou seja, quando o tanque está cheio, 60 litros. Quando o tanque está apontado, quando o ponteiro está apontado para a fração meio, então quer dizer que eu tenho a metade do tanque cheia. Ou seja, eu tenho 30 litros de
gasolinas. 30 litros de gasolina. Agora, imagine que o ponteiro ele marque 1/4. Quando o ponteiro ele marca 1/4, eu vou ter 1/4 vezes o total, né, de gasolina que cabe no tanque. Então, 1/4 de 60. Como eu estou dividindo o tanque em 4 partes, eu vou dividir os 60 em 4 partes e multiplicar pela quantidade de cima, que é 1. Então, 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 1 é 15. Então, 1/4 do tanque significa que eu vou ter 15 litros de gasolina para me rodar. Quando o ponteiro vai indicar 3/4, eu vou calcular 3/4 de 60. Então, de novo, eu dividi o tanque em quantas partes? 4. Então, eu vou pegar 60 dividido por 4 e vou pegar quantas partes de 4? Vou pegar 3. Então, 60 dividido por 4 é 15. Multiplicado pelas 3 partes, 15 vezes 3, 45. Então, quando o meu marcador tiver marcado 3/4, isso quer dizer que eu vou ter 45 litros de gasolina. Isso é só para mostrar o uso de frações que a gente pode ter no nosso cotidiano, certo? Aí, nas próximas aulas, eu vou falar de algumas propriedades dos números fracionários e as operações básicas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem o vídeo e indiquem o vídeo, né, para o aluno que se interessar em matemática e que queira saber, por exemplo, a origem dos conteúdos, que é muito importante para você entender, né, a importância desse conceito estudado atualmente. Então, boa tarde e até a próxima videoaula.